Nós estamos no livro de Marcos, se quer nos acompanhar na Bíblia. Na verdade, estamos em capítulo 6, mas eu queria fazer uma pequena revisão, porque esses últimos domingos, eu acho que todo mundo estava em algum lugar diferente de vez em quando. E eu queria ter o pensamento, o encorajamento do Espírito Santo, porque eu acho que ele está andando aqui e com cada capítulo ele está nos ensinando alguma coisa que nos ajuda a construir nossas vidas em Jesus. Então, eu vou iniciar em capítulo 4, a revisão, versículo 35. Jesus resolve atravessar o mar. Ele e os discípulos entraram no barco. E é uma viagem, eu acho interessante, Arlindo. Jesus sabe que só tem uma pessoa no outro lado do mar que ele vai alcançar com o evangelho. Uma pessoa só. Essa viagem atravessando o mar não era uma viagem muito fácil. E como a gente vai ver, nessa vez era muito perigoso. Mas Jesus sabia que era um homem no outro lado do mar que precisava dele. Então, Jesus foi. Atravessando o mar, houve uma tempestade e os discípulos, com medo, eu acho que Jesus queria ensinar uma lição muito importante. Quem é esse Jesus? Por que, Luiz, a gente não precisa ter medo andando com Jesus Cristo? Por quê? Porque a gente pode confiar as nossas vidas, colocar nas mãos de Jesus e ficar em paz. Por quê? Porque esse Jesus é o Filho de Deus e é poderoso, Anastélia. Eu acho interessante os discípulos passarem muito tempo com Jesus, vendo, estando presente quando ele está curando centenas e milhares de pessoas. Mas a fé não está crescendo muito bem. Eu acho que muitas vezes a gente passa muito tempo na presença de Jesus e a gente não consegue crescer. Eu acho que a gente passa tempo nas reuniões da igreja, mas não cresce. Então Jesus, querendo ajudar os discípulos, ter fé nele, confiar nele, levou eles para o mar, o meio do mar. Não tem muito lugar para correr, Luiz. Você está no barco, em uma tempestade ao seu redor, okay? A água entrando no barco, não tem muito lugar para correr, não. Não pode voltar para casa. Não pode sentar-se embaixo do árvore. Eles ficaram com medo. Eles chamaram Jesus Cristo
Jeremias, Jesus ficou em pé. Ele falou com os ventos, com as ondas, e tudo parou, tudo ficou calmo. Era uma demonstração tão poderosa que até os discípulos disseram depois: quem é este homem? Quem é este homem? Na aplicação, eu acho que quando a gente estiver no meio de tempestades, nós podemos entender e conhecer o poder de Jesus Cristo. A gente vai passeando muito com Jesus Cristo. Lemos livros, lemos a Bíblia, frequentamos as reuniões, oramos, mas às vezes tudo é muito superficial e não vai haver crescimento verdadeiro se a gente não se acordar no meio de uma tempestade. No meio da tempestade, Jesus Cristo pode mostrar quem Ele é. E eu acho que em nossas vidas, todo mundo aqui já passou por várias tempestades. E provavelmente, Susana, houve algumas tempestades que a gente não aprendeu nada. Porque no meio da tempestade, se não parar e chamar Jesus Cristo como os discípulos aqui, nem vai saber o que Jesus está fazendo, nem vai saber que foi Jesus que ajudou você a sair da tempestade. Nós precisamos conhecer o nosso Jesus, que Ele é poderoso. Eu já vi vídeos de palmas com tempestades. Estou lembrado um vídeo mostrando o teto de uma loja ou alguma coisa voando, saiu do prédio, aí o vento levou. Dora? Pode imaginar um homem aí, fora, naquela tempestade que diz: pare, tudo isso, pare! E de repente, tudo fica calmo. De repente, esse Jesus, nosso Salvador, nosso amigo, nosso Senhor, Ele é o Senhor. Ele é o mestre de tudo. Toda a natureza obedece a Jesus Cristo. E é lindo, esse é o homem e o Deus que quer nos ajudar. Tem aquele versículo em Romanos 8, e versículo 28, se não me engano, que todas as coisas se cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Ah, tá lembrado, não é? Já ouviu falar muito desse versículo. Ok. Eu vou explicar alguma coisa que a maioria das pessoas e professores não dizem a você.
Quando ele diz todas as coisas, ele não está falando das coisas que você ou que eu tenho feito. Oh, a gente pode colocar tantas coisas que acontecem em nossas vidas. Por exemplo, eu perdi minha carteira. Ah, mas por causa do Senhor, tudo vai se cooperar para o meu bem. Ou a gente pode dizer, eu perdi esse negócio. E o conforto é, mas todas as coisas, incluindo isso, o Senhor vai fazer para o seu bem. Eu roubei um homem. Mas o Senhor tudo vai se cooperar para o bem. Essa passagem não fala das coisas que eu faço, sejam coisas boas ou ruins. Esta passagem, as coisas, são as coisas que Jesus, ou que Deus tem feito por meio de Jesus Cristo. E você pode começar no capítulo 3 do livro de Romanos e pode ver, ele vai explicando tudo o que Deus tem feito. Manifestou Jesus Cristo, morreu para nos salvar, tudo é baseado na graça e não nas obras. Temos paz completa por causa de Jesus Cristo. A lei foi destruída e não tem poder sobre nós por causa de Jesus Cristo. E a gente pode falar tantas coisas nesse livro de Romanos. E são estas coisas que se cooperam para que eu e para que vocês possam ser salvos. São as coisas que Deus faz. Esse Jesus poderoso que estava no barco, ele é a pessoa que resolve tudo que é importante para a gente. Problema com o meu pecado, problema com a minha consciência, problemas com a falta que eu... A minha falta de obedecer. Eu não sei se vocês já pensaram quantas vezes a gente rejeita fazer o que é bom, o que devemos fazer. Sabe o que Deus, por meio de Jesus Cristo, faz? Ele resolve tudo para o nosso bem. Porque nosso Pai quer que a gente chegue nos céus. E Ele fez tudo para verificar, para garantir que a gente vai chegar nos céus. Todas as coisas se cooperam. As coisas que Deus tem planejado, as coisas que Jesus Cristo fez, tudo isso vão se cooperar para o nosso bem. Então, esse homem no barco é um homem que nós precisamos conhecer. É um homem super, super poderoso. E ele vive por nós. Quando ele morreu, ele não parou de nos servir. Foi ressuscitado. Esse Jesus foi ressuscitado, Luiz, ainda com corpo. E está sentado à direita do Pai no corpo dele. Ele ainda é um homem. Ele nos ajuda. Ele sabe o que nós precisamos. Esse Jesus que estava no barco agora está na direita de Deus e ele vive para nos ajudar. Ele vive para garantir a nossa salvação. E nós precisamos conhecer este homem. Esse Jesus Cristo, Raquel, nos ama tanto que apesar das estupidezes, as tolices que a gente faz, ele vai nos segurar, porque somos os filhos dele.
E Ele nos ama. Então, olhando para esses livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, o propósito é para a gente conhecer Jesus Cristo, quem Ele é. Reconhecer que Ele nos ama e que Ele é bastante poderoso para nos ajudar em toda situação e, ultimamente, para nos salvar. Então, passando para o mar, os discípulos, eu acho que os discípulos, eles tocaram mesmo na vida deles. Quem é esse homem? Que até o mar, até os ventos, prestem atenção ao que ele diz. Ele é seu Salvador. Ele é meu Salvador. E eu não sei que tipo de tempestade você tem passado ou agora está passando. Mas o homem que está no barco com você é Jesus Cristo. E cada um de nós precisamos reconhecer que Ele é o Senhor dos senhores, Mestre de mestres. E a nossa confiança precisa estar nesse homem Jesus Cristo. Confia em Jesus. Então ele chega no outro lado do mar e a recepção não foi muito boa. Era apenas um homem. O homem que era endemoniado, morando dentro desse homem, houve uma legião de demônios. Uma pessoa só, Susana. Jesus atravessou o mar só para ajudar uma pessoa. O valor de uma pessoa na cabeça de Jesus Cristo. Mas veja bem, Jeremias, Dini Kelly, não era um governador, não era uma pessoa de muito poder, de muita riqueza. Jesus atravessou o mar para ajudar uma pessoa sofrendo. Oh, esse amor de Jesus. Esse amor de Jesus. O que eu quero dizer, eu quero que vocês entendam que seu serviço no reino de Deus é importante. Se você alcançar apenas uma pessoa, Fátima, uma pessoa, está fazendo o que Jesus fez. Jesus curou esse homem. Esse homem entregou sua vida a Jesus Cristo. Queria seguir Jesus Cristo. Queria ficar perto de Jesus Cristo. Está lembrado que Jesus falou, Anastélia? Ele disse, não pode não. Fica aqui no seu país, fala ao povo, diga ao povo o que Deus tem feito por você. E ele deixou o homem só. Agora, Luiz. Bem, a história é mais ou menos assim. O povo, nessa região, pediu que Jesus saísse. Não gostaram de Jesus. Não gostaram do que ele fez. Mandaram Jesus embora. Então, Jesus, os discípulos, saíram. Mas,
olha para capítulo 7, capítulo 6, versículo 53. Capítulo 6, versículo 53. Jesus está voltando para esta mesma área. Mesma área. Estando já no outro lado, chegarem à terra de Genezaré, onde atrasaram. Saindo elas do barco, o povo logo reconheceu Jesus, e elas, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levaram para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, nas cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar ao menos na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficaram curados. Veja a diferença. Primeira vez que Jesus chegou, era uma pessoa cheia de demônios. Jesus curou. Jesus disse: você vai para seu povo. Diga a todos que Deus tem feito para vocês. Todos os outros mandaram Jesus embora. Mas ele voltando uma segunda vez, Luís, veja, todo mundo está atrás de Jesus, ok? Todo mundo acreditando no poder dele. E já pensou por quê? Será que é por causa desse homem? Esse homem que tinha 1000 demônios vivendo dele, que Jesus curou? Será que era por causa dele? E o testemunho que ele deu, veja o que Jesus fez por mim. Veja, olha, veja. Por uma ala, eu não posso dizer com certeza. Porque houve uma grande mudança de atitude do povo. Mas eu estou pensando que, em parte, era por causa desse homem que era curado dos demônios. E Jesus voltando uma segunda vez, aí os milhares, a multidão, voltando a Jesus Cristo. Então, para você, não se preocupa se seu ministério só leva para uma pessoa. Ok? Você não sabe o que esta pessoa vai fazer. Você não sabe o ministério que Jesus tem para esta pessoa. Ou talvez para os filhos desta pessoa. Ou os pais desta pessoa. Nós precisamos ser fiéis. E quando tiver oportunidade, vamos compartilhar, falar desse grande amor, grande poder de nosso Salvador Jesus Cristo. O mundo talvez não goste de vocês, sendo um cristão. E pode ser que você vai ser rejeitado, como Jesus foi rejeitado. Tudo bem. Continue, faça seu serviço. E Raquel, talvez a pessoa não saiba, o cristão ou a cristã não saiba muito da Bíblia. Não importa, não. Você fala o que Jesus fez por você.
dar seu testemunho. E aproveite esta pessoa que está na sua presença. Fala da grande poder de Jesus Cristo. Então, eles voltam para... O povo manda eles voltar. Então, eles voltam para Cafarnaum. Aí, esperando Jesus, a multidão está. Ele sai do barco. E aí entra um homem chamado Jairo. O filho de Jairo está morrendo. O Jairo tem visto Jesus Cristo fazer curas. Então, logo, o Jairo vai para Jesus Cristo pedindo ajuda. Jesus disse, vamos para a sua casa para resolver esse problema. No caminho, chega uma mulher doente, enferma, uma mulher que vai atrasar Jesus Cristo, mas é uma mulher cheia de fé, é uma mulher linda, uma mulher não educada, uma mulher simples, mas era uma mulher cheia de fé. E ela pensando, se eu posso chegar até tocar na roupa de Jesus Cristo, ele pode me curar. Ela não queria falar com ele. Interessante. Ela não queria falar com Jesus. Na minha cabeça, eu vejo esta mulher, talvez até nos joelhos, chegando perto de Jesus Cristo, naquela multidão, e ela vai estender a mão, sem dizer nada a ninguém. Ela só tem um desejo, porque ela conhece o poder desse Jesus Cristo. Então, ela estendeu a mão, tocou na roupa de Jesus. Ai, fuxa. O poder de Jesus curou ela. Essa mulher que não passou tempo com Jesus como os discípulos, era a pessoa com a grande fé. Luiz, não é tão estranho? Eu acho que é verdade. Tem pessoas que sempre estão indo para as igrejas, mas não tem fé. E às vezes a gente fala com alguém que, na verdade, talvez nem faz parte de uma igreja, mas é uma pessoa cheia de fé. Uma pessoa que fala de Jesus, fala de Deus, fala do Espírito Santo. A grande fé, não quero ofender ninguém, mas a grande fé não vem através de frequentar uma igreja. A fé vem através de passar tempo com Jesus Cristo. De ver e entender tudo o que Ele pode fazer. E muitas vezes, eu acho incrível na minha vida, eu acho pessoas com fé forte, fé que me faz desejar algo tão forte. Eu acho estas pessoas
simplesmente pessoas que, de alguma maneira, andaram com Cristo, reconhecerem quem era Jesus, aceitarem esse Jesus. São pessoas assim, que só quer chegar sem ser visto, sem falar nada, eles só querem tocar em Jesus, porque sabem que ele é o Filho de Deus. Então, esta mulher chega, ela toca na roupa de Jesus Cristo, ela está curada, e no meio de tudo isso vem os servos de Jairo dizendo: seu filho já morreu, não deve não deve chamar o mestre, não. Já morreu o filho. Então, mais uma vez, veja como isso tudo está acontecendo. Primeiro, os discípulos no barco, vendo esse grande poder. Segundo, os discípulos no outro lado do mar, vendo o grande poder de Jesus Cristo, curando este homem que tinha 1000 demônios vivendo nele. E agora a fé dos discípulos, me parece que está começando a crescer. E agora eles estão vendo esta mulher simples, com uma grande fé, e Jesus vai dizer que ele tem uma fé enorme. Então eu acho que os discípulos, os apóstolos, estão começando a entender. E cada um de nós devemos entender que é uma situação que uma pessoa reconhece quem é Jesus, reconhece que Jesus ama, e a pessoa se entrega a Cristo. E a fé começa a crescer. Na verdade, Arlindo, você sabe que Paulo escreveu no primeiro capítulo de Coríntios que Deus chamou os fracos, os pobres, para serem ricos na fé. Pessoas que têm a capacidade de olhar para Jesus Cristo sem um carro, uma mansão, um grande valor, grande sumo de dinheiro, ficando entre eles e Jesus. Às vezes essas coisas ficam de tal maneira que é muito difícil a pessoa ver Jesus. Essas pessoas simples podem ver com clareza quem é Jesus Cristo. E eu quero que nós temos esta mesma fé. Uma fé simples na pessoa de Jesus Cristo. Eu sei que vocês não têm um grande prédio. Não tem uma grande presença em Palmas. Mas Daniele, Fátima, Raquel, vocês podem ter uma grande fé. E o propósito, Arlindo, eu acho, você sendo um líder entre os irmãos, o propósito deve ser como é que eu posso ajudar meus irmãos a crescer nessa fé. Arlindo, você deve estar pensando, como é que eu posso ajudar a Dora a ter a fé dessa mulher, que só queria tocar na roupa de Jesus Cristo e ser curada.
meu ver, este é o alvo de vocês. Ajudar uns aos outros, ver Jesus Cristo de tal maneira que fique totalmente encantado com ele e se entregar a ele. Jesus diz, como é? É bom dia, porque eu entrei e não falei nada para não cortar, mas estou vendo que, né? Aí é bom dia, paz do Senhor. Bom dia, a paz de Cristo. Amém. Então, Jesus disse a Jairo, eu não sei as palavras exatamente, Jesus, não se preocupe com isso, vamos lá, vamos para a sua casa. Esse Jesus é tão poderoso, Luiz. As ondas do mar obedecem a ele. Os ventos obedecem. Os demônios obedecem. As doenças fugem da presença dele. E agora vamos ver que é até a morte. A morte vai fugir de Jesus Cristo. Ele chega na casa de Jairo, dizendo a Jairo, dizendo à menina, levanta-se. Esse Jesus é nosso Senhor. Esse Jesus é a pessoa que vive por nós, sentado na direita de Deus, Jeremias, no corpo dele. O homem ao lado de Deus, me servindo. O rei dos reis, maior pessoa no universo, me servindo. Porque ele quer que Felipe chegue nos céus para viver na eternidade. Ele quer a mesma coisa de vocês. Jesus não veio para ficar rico. Não veio para essa terra para ficar rico, não. Não veio aqui para receber poder dos países, das nações. Não. Ele veio para nos salvar. E todas as coisas que ele tem feito se coopera bem para a nossa salvação e redenção. Esse Jesus. Ele é seu Jesus, seu amigo, seu Senhor, seu mestre. Oh, Jeremias, nós somos as pessoas mais privilegiadas no universo. Então, eu acho que eu vou parar aqui. Deixa-me ver se tem outra coisa que eu quero dizer. Capítulo 6 da semana passada. Jesus foi rejeitado em Nazaré. Porque todo mundo pensou, ele é apenas um carpinteiro, ele é apenas filho de Maria, ele é apenas um homem, porque veja bem, ele tem esses irmãos, citando o nome de todos. E tem irmãs também. Ele é apenas um homem. E veja bem, Jesus não podia fazer muita coisa nesse lugar. Por falta de quê? Por falta da fé. Às vezes,
eu vou dizer, às vezes as igrejas de todo sabor, são como essas pessoas de Nazaré. Fiquem acostumados a Jesus. As mensagens não estão levantando Jesus Cristo. Falam de 1000 outras coisas. E a fé começa a morrer. As pessoas começam a perder sua fé. E Jesus não pode fazer coisas grandes através dessas igrejas, porque são pessoas que já perderam a visão de Jesus Cristo. Eu odeio, não tanto quanto Jesus, mas eu odeio o sistema denominacional das denominações de nossa cultura. Odeio. Somos todos divididos. Os batistas têm que lutar para as coisas que os batistas acreditam. Os metodistas, a mesma coisa. A Igreja de Cristo, a mesma coisa. E a gente tem todas essas pequenas divisões. E no final, estamos tentando justificar que nós somos certos, porque, veja bem, temos esses versículos aqui. Outra denominação diz, não, nós somos certos, porque temos estes versículos. Toda igreja tem versículo. Mas está faltando a ideia principal. Quem tem Jesus Cristo? Quem acredita nesse Jesus que pode falar aos ventos, às ondas, até às pessoas mortas? Onde está essa fé? Eu creio que uma vez que a gente renova esta fé entre a gente, eu acho que essas denominações vão começar a ser unidas. Não são as pequenas coisas que não devem nos dividir. Devemos ficar unidos nessa pessoa de Jesus Cristo. Então, aí em Nazaré, Jesus não pode fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. Versículo 8. E admirava-se da incredulidade deles. Luiz, Arlindo, quantas vezes você acha que o Senhor olhou para a gente? Ficando admirado da incredulidade das pessoas que se chamam de cristão. Então, por isso, eu estou tentando enfatizar, através dos meus ensinos, a grandeza desse Jesus Cristo. O que Ele é por nós, o que Ele é para o mundo. E que nosso foco, Dora, nosso foco precisa ser em Jesus Cristo, a pessoa. Essa vida não é fácil. Todos vocês sabem isso. Nós precisamos de um grande Salvador. E nós temos. Nós temos. Mas precisamos reconhecer
e se entregar a Ele. Igrejas dizem, mas nós temos a ceia do Senhor todo domingo, temos presbíteros, a gente não usa um instrumento. Mas muitas vezes não tem fé. Porque não são essas coisas que criam fé. A fé vem através. E eu posso citar Romanos 10. A fé vem através da palavra. Mas não é a palavra da Bíblia. E você leia capítulo 10 de Romanos. A palavra de Romanos capítulo 10 é o Evangelho. São as boas notícias. A fé vem através de ouvir, acreditar, conhecer nessas boas notícias a respeito de Jesus Cristo. A fé não vem através de, nós temos a ceia todo domingo. A gente não toma ceia no sábado, não. Esse não é a fonte da fé. A fonte da fé é atravessar o mar com Jesus Cristo. Andar ao lado de Jesus Cristo enquanto pessoas estão com uma fé forte, querendo tocar Jesus Cristo e receber poder. A fé vem através de seguir Jesus Cristo, entrar numa casa e ver Ele ressuscitar uma menina morta. A fé vem por meio de entender, ver, ouvir tudo que Jesus tem feito. Então, para todos vocês, tentando formar seu grupo, querendo aumentar seu grupo, o tamanho, eu quero pedir que se edifica sobre o alicerce certo. Isto é Jesus Cristo. Verifique que tudo que faz tem propósito de aumentar a fé. Aumentar a fé. Entre vocês e também pessoas que estão considerando se tornar discípulos. Tudo que diz, tudo que ensina, tudo que mostra, deve ser aquilo que aumenta a fé. Quando eu era um jovem, eu dou graças a Deus pela perdão. Quando eu era jovem na igreja, iniciando o meu serviço como um jovem, o meu propósito era para mostrar que minha igreja era a igreja melhor. Tudo que eu estudava, todas as lições que eu preparava, tinha só esse propósito. Mostrar que minha igreja era a igreja melhor. E eu não sabia como falar de Jesus Cristo ali. Eu não sabia, não. E vocês não querem cair nesse buraco. Vocês querem se levantar acima de tudo isso e apresentar ao mundo um Jesus vivo. Aquele homem endemoniado, não precisava de uma igreja.
ele precisava de Jesus. Aquela mulher enferma não precisava de uma igreja. Ela precisava de Jesus. Jairo não precisava de uma igreja. Aliás, ele tinha. Ele era um grande líder na sinagoga. Mas você não poderia ajudar, não. Ele precisava de Jesus, não é? Então vocês, é bom lembrar que o povo ao seu redor não precisa realmente de uma igreja. Agora eu tenho que corrigir tudo isso. Não posso dizer tanta coisa. A necessidade principal é Jesus Cristo. Então eu vou corrigir. Comunidade é importante. É importante. Enquanto os discípulos andavam perto de Jesus, houve uma comunidade naquela área. E eles ajudaram uns aos outros. Comunidade é importante. Mas a solução do homem, o seu pecado, não é a comunidade, é Jesus Cristo. E eu acho que vocês sabem disso. E vocês me entendem. Que temos que criar uma fé num Jesus que é vivo e poderoso. E Jeremias, enquanto a gente cria nossa comunidade, não é para ser como aquele fariseu que ficou no templo. Senhor, eu dou graças que eu não sou como os outros. Eu não faço essa coisa ou aquilo, ou esse pecado. A gente não quer essa atitude, não. Nunca. Nunca. Todos nós devemos ser como o publicano naquela parábola. Senhor, eu sou um pecador, tenha misericórdia de mim. Todos nós, todo o tempo. Todo o tempo. Então, eu acho que é com isso, eu vou terminar o estudo de hoje, e a gente vai iniciar em capítulo 6, versículo 7, a semana que vem, de Marcos. Que a paz de Jesus Cristo, a sua graça, seu amor, enchem seus corações esta semana. E que vivam brilhando para Jesus Cristo. Senhor, a sua vida entre nós era poderoso. Só que às vezes a gente coloca alguma coisa que impede a visão. Tira todas essas coisas, por favor, Pai, para que possamos ver seu Filho e o lugar que ele tem nesse processo de nos salvar eternamente. Eu peço bênçãos especiais nesses irmãos de Palmas, que o Senhor esteja entre eles. Em Cristo nós oramos. Amém.